Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Que independente do horário que você estiver vendo esse vídeo, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam sobre a sua vida, que você viu o sobrenatural de Deus nesse dia, que esse dia se já passou, que tenha sido um dia abençoado por Deus na sua vida. E se você teve algum tipo de situação complicada, que Deus venha te trazer a solução, venha te trazer a paz, aquela que excede todo entendimento. Nós estamos nessa missão aí de ler totalmente o livro do Apocalipse, para que nós possamos entender um pouquinho mais o que significa cada coisa. E nós já lemos nos vídeos anteriores o capítulo 1, o 2, 3, e agora nós vamos ler o capítulo de número 4. Por isso, pegue rapidamente sua Bíblia, que nós vamos começar a ler nesse momento o capítulo de número 4. Nós já aprendemos sobre as cartas às igrejas, sobre o que não é ser uma igreja nem fria, nem morna, mas ser a igreja quente que Deus deseja, que prega a palavra, que vive o evangelho dia a dia. E agora vamos ler o capítulo número 4, que diz assim: Depois dessas coisas, olhei, e eis que havia uma porta aberta no céu, e a primeira voz que ouvi, que era como de trombeta, ao falar comigo, disse: Suba até aqui, e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Ou seja, já tinha falado ali sobre as 7 igrejas, e aqui vem o anjo revelar o que seria depois que cada uma das igrejas, de que as coisas que aconteceriam com a igreja aconteceria em relação ao mundo, em relação a todas as outras coisas. E diz assim no verso 2: Imediatamente eu me achei no espírito, e eis que havia um trono armado no céu, e alguém estava sentado no trono. E esse que estava sentado era semelhante no aspecto à pedra de jaspe e ao sardônio, e ao redor do trono havia um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono havia também 24 tronos, e neles estavam sentados 24 anciãos, vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono estavam acesas tochas, 7 tochas de fogo. São os 7 Espíritos de Deus. Diante do trono havia algo como um mar de vidro, semelhante ao cristal. No meio do trono e à volta do trono havia também 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente era semelhante a um leão, o segundo era semelhante a um novilho, o terceiro tinha um rosto semelhante ao ser humano, e o quarto servente era semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estavam cheios de olhos ao redor e por dentro, e não tinham descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Verso 9: Sempre que esses seres viventes davam glória e ações de graça ao que está sentado no trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostravam diante daquele que está sentado no trono, adoravam o que vive para todo sempre, e depositavam suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas vieram existir e foram criadas. Amém. Essa passagem lá nos traz a revelação, né, de como que vai ser no reino dos céus, sobre os 24 anciãos, que também são 24 reis, que estão diante de Deus, que vão prestar suas homenagens, e como vai ser a adoração ao Senhor. Porque a partir daquele momento a gente vai ler sobre as revelações do final dos tempos realmente, porque até então João vem trazer cartas às igrejas, orientações que a igreja deve cumprir até hoje. E é claro que quando nós lemos aquelas 7 igrejas, no capítulo anterior, no capítulo 3, a gente consegue ver também que se tratam de
7 tempos que a igreja viveria. E depois desse tempo é que vem isso. Quer dizer, a gente começa a ver aqui no capítulo 4 uma preparação de Deus para iniciar o Apocalipse, para iniciar o livramento completo. E como que é nos céus, né? Como que acontecem as coisas. E esse foi o capítulo 4, então no próximo vídeo nós vamos ler o capítulo de número 5. Estude, leia a palavra de Deus, busque conhecer mais, curta, compartilhe esse vídeo, faça o seu comentário, nem que seja a graça e a paz aí, mas deixe um comentário para estimular também os outros irmãos a lerem, para que esse vídeo tenha um alcance maior. Amém? Fique com Deus, que o Senhor Jesus esteja com você. Amém.